Olá, pessoal! Nós já conhecemos os três estados físicos que a matéria pode assumir: o estado sólido, o líquido e o gasoso. A matéria, vamos imaginar aí qualquer substância, por exemplo, a água, ela pode assumir esses três estados físicos, ou seja, ela passa por transformações de estados físicos quando o gelo, que é sólido, né? Lembrando aí o nosso exemplo é a água, ele se transforma em água líquida, sendo que ele também pode se transformar em água na forma de vapor. Aqui nos gasosos, nós também vamos incluir aqui, ó, o vapor, tá bom? Então, conhecer essas transformações é muito importante. Primeira dica que eu quero dar para vocês: quando nós caminhamos do estado sólido em direção ao estado gasoso, nós temos aí um aumento da quantidade de energia das partículas. Então, essa setinha que eu fiz aqui, ó, é para indicar o aumento da quantidade de energia. Energia aqui é uma energia pequena, enquanto aqui a energia das partículas já é uma energia maior, tá? E é devido a esse aumento da quantidade de energia que nós vamos ter aí os diferentes estados do sólido, que é menos energético, até o gasoso vapor, onde as partículas estão aí com maior quantidade de energia, tá bom? Quando nós temos uma substância sólida e fornecemos energia para essa substância até ela atingir aqui o estado líquido, nós temos uma transformação que é chamada de fusão. A temperatura em que a substância começa a passar do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de ponto de fusão ou temperatura de fusão, tá? Se eu continuo fornecendo energia e essa substância agora ela passa do estado líquido para o estado gasoso, nós temos aí uma transformação que é chamada de vaporização, sendo que a vaporização ela é subdividida em três tipos. Eu tenho uma vaporização mais natural, que é chamada de evaporação, ela acontece de maneira mais lenta. É o caso, por exemplo, de uma roupa secando aí com a energia do sol. Eu tenho também a ebulição, que é uma vaporização já um pouco mais acelerada, é o caso aí de uma água fervendo no fogão, e eu tenho a calefação, que é uma passagem do líquido para o gasoso instantânea. Sabe quando a gente joga uma gotinha de água numa chapa bem quente que ela faz shhh? Aquilo é calefação. A água atinge o estado gasoso de forma muito rápida, tá? Então isso é a calefação. Se eu tiver aí um sólido, vamos imaginar o gelo seco, por exemplo. O gelo seco, ele passa diretamente do estado sólido para o estado. Ai, vai ficar ruim aqui para ver isso, né? Vamos tentar fazer essa seta aqui de outra forma. Se eu tiver aí a passagem do estado sólido direto para o gasoso, nós temos aí o fenômeno, a transformação que nós chamamos de sublimação. Então, quando vocês têm lá aquela bolinha de naftalina na gaveta, que os nossos avós utilizavam lá para espantar baratas, esses insetinhos. A bolinha de naftalina, ela do estado sólido, ela passa direto para o estado de vapor, por isso que depois a gente não encontra lá mais nada e ela não umedece a roupa. Agora vamos pensar no sentido contrário, quando eu diminuo a energia dessas moléculas, vou fazer aqui em verde. Quando eu tenho uma substância passando aí do estado gasoso para o líquido, ou seja, eu estou retirando a energia dessa substância, eu tenho um fenômeno que é chamado de condensação, que vocês podem encontrar aí também como liquefação, tá? É o fenômeno, por exemplo, que acontece aí na formação das chuvas. Então, a água que está em vapor lá nas nuvens, ela vai se condensar, formando aí a chuva.
Se eu passar agora do estado líquido para o sólido, eu tenho o fenômeno que é chamado de solidificação, ok? E se passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido, nós também vamos chamar de sublimação. Teve uma época que foi ressublimação, mas o mais correto e utilizado hoje é sublimação também, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos!